Boa noite. O programa Eu Acredito está no ar. Na edição de hoje você confere: acreditar ou não na valorização da agricultura. Passar embaixo de escadas dá azar? E ainda, os roqueiros da banda Chada 5 que deixam o cover de lado e acreditam nas próprias composições. Você acredita em dias melhores na agricultura? Acompanhe na reportagem as perspectivas dos produtores e o que pensam os representantes de entidades ligadas ao setor. Chuva, granizo, tempestades, estiagem e outras intempéries são dificuldades enfrentadas pelos agricultores se tratando de fatores climáticos. Por outro lado, as normativas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, a desvalorização do tabaco e de outras culturas da região são algumas situações que desanimam o trabalhador do campo para encarar a dura rotina na lavoura. Mesmo com todos esses problemas, os agricultores não desistem das atividades e mantêm as forças para seguir em frente, pois eles acreditam em dias melhores no setor agrícola. Esta plantadora de fumo já trabalha há 20 anos na lavoura e confessa que, apesar de desistir do tabaco, acredita e vai permanecer na profissão, mesmo no cultivo de outros produtos e na prática da diversificação. Agora, esse ano a gente aumentou o leite e vai cortar de vez o fumo, né? E a soja é um campo que a gente está entrando agora, porque não tem uma propriedade própria, né? Assim, para produzir, e soja requer uma quantia maior de terra, né? Então a gente está tentando arrendar e coisa para plantar, para entrar nesse ramo da soja ou de outras culturas ainda, né? Mas o fumo, não. Adriana ainda conta que em 1992, ela e o marido Jair iniciaram o plantio de tabaco com 80 mil pés. No ano seguinte, em 1993, foi cultivada uma quantia recorde de 115 mil pés. A partir de 1994, a plantação foi reduzindo até chegar aos 35 mil pés da atual safra. E não são somente os fumicultores que lutam contra as adversidades. Os produtores de milho, por exemplo, estão enfrentando a dificuldade da estiagem que afetou as lavouras neste ano. Este agricultor, inclusive escolhido por uma empresa de tabaco como produtor modelo, cita as dificuldades enfrentadas por ele também em outras culturas diferentes do fumo, como, por exemplo, o milho, e a situação diante de perdas ocasionadas pela falta de chuva. As perdas com essa estiagem praticamente foram totais, né? Aí praticamente tem lavouras de milho aqui não vai dar nada, né? Nem para tirar a despesa, né? Tem muitos que plantam para vender, né? Eu também planto alguma coisa que sobra, a gente vende, né? Só que não, praticamente, que nem no meu caso, eu já uso mais para alimentar os animais, né? O técnico da Emater Ascar, Paulo Zampieri, apresenta os dados levantados através de um laudo técnico dos prejuízos causados pela estiagem em Santa Cruz e enviados à Defesa Civil do município. Conforme o documento, no plantio do feijão foi registrada uma perda de 40%. Os danos quase atingiram o valor de R$ 150 mil. Já os produtores de soja perderam 15% nas lavouras. Em dinheiro, esse percentual significa aproximadamente R$ 356 mil. A estiagem também castigou 20% da plantação de arroz, cerca de R$ 2 milhões. A porcentagem da perda do milho foi a mais alta, 90%. O prejuízo ultrapassou o valor de R$ 5 milhões. Porém, a cultura mais prejudicada pela falta de chuva foi o fumo, principal fonte de renda de Santa Cruz. A perda de 35% nas lavouras ocasionou um prejuízo de mais de R$ 42 milhões. Os danos nessas plantações citadas, somadas a outras culturas apresentadas no relatório, resultaram em um prejuízo de quase R$ 65 milhões e meio. Mesmo assim, Zampieri ainda acredita em uma reversão do quadro agrícola, através de recursos disponíveis para a permanência dos produtores nas propriedades e a diminuição do êxodo rural. E a parte de irrigação, que a gente vê hoje como uma das grandes saídas para a nossa pequena propriedade, para ele ser competitivo e não arcar mais com os prejuízos que estão ocorrendo nas últimas safras. Mas não faltam perspectivas de dias melhores para o setor agrícola aos mais esperançosos. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santa Cruz, Pedro Osino Ettiges, é uma das autoridades que se mobiliza na missão de provar ao agricultor que ainda existem motivos para acreditar no trabalho da lavoura. E os nossos agricultores estão acreditando. A estiagem ocorreu, mas quem sabe no ano que vem se acredita, porque quem tem uma propriedade e deixa ela e vai vir para a cidade sem que eles tenham alguma garantia,
ele está brincando com uma coisa. Ele mesmo sabe disso, o colono sabe. A esperança é a última que morre. Mesmo com as dificuldades, os agricultores ainda trabalham por uma razão muito convincente: acreditar no que fazem, mas sempre com a certeza da paixão pela profissão. Confira no próximo bloco uma entrevista com a banda Chá da 5. Ao invés de apostar nos covers, os rapazes acreditam no potencial de suas próprias composições. A gente já volta.